に覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日のようにただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れとしてこの一瞬引きができるならどうでもいいと思えたその心をもう一度遠くへ行けと僕の中で誰かがどうしような Fala galera do YouTube, aqui é o Caio Teorias de Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo será um vídeo diferente. Normalmente eu postaria um react hoje, mas eu não consegui achar nada de interessante para reagir. Então, que vídeo eu decidi fazer? Eu decidi fazer o seguinte vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo imaginando como seria se o Rengoku tivesse sobrevivido à luta contra o Akaza. Um segundo. Pra você não for nada, mas eu dei porque eu gosto de fazer umas alterações aqui, então. Eu vou fazer aqui, analisar como é que seria se o Rengoku tivesse sobrevivido à luta contra o Akaza. Mas primeiro, deixe um like, se inscreva no canal para mais vídeos. Então, já deixou o like, se inscreveu? Bora pro vídeo, vamos lá. Primeiro temos que analisar aqui como o Rengoku poderia ter sobrevivido àquela luta. Vamos lá. Temos que imaginar aqui alguns cenários sobre como isso poderia ter acontecido para o Rengoku sobreviver. Olha, eu quero partir do seguinte cenário, galera. Primeiro temos que analisar dois cenários aqui. Um cenário onde o Rengoku venceu a Akaza, ou outro cenário que o Rengoku não venceu a Akaza, porém ele continua vivo. Como poderia ser essa análise aqui? Como ele poderia sobreviver ao Akaza? Bom, existem algumas possibilidades para o Rengoku ter sobrevivido ao Akaza. A primeira seria ele despertar a marca do caçador, já que assim com a marca do caçador ele ganharia um poder muito maior, além de que ele também teria o mundo transparente e a lâmina carmesim. Lembrando que naquela época, galera, o Akaza era mais fraco que o Akaza que enfrentou o Tomioka e o Tanjiro mais pra frente. Então, esse Akaza era mais fraco que aquele. Então, é bem possível que o Rengoku com a marca do caçador, o mundo transparente e a lâmina carmesim desse conta do Akaza. Então seria basicamente isso. O Rengoku despertaria a marca do caçador, o mundo transparente e a lâmina carmesim e lutaria contra o Akaza. Ninguém ia ajudar ele. E aí como é que seria essa luta? Ele mataria o Akaza? Olha galera, analisando bem, não dá pra ter tanta certeza assim. Com certeza ele faria o Akaza usar todo o seu poder, já que lá quando o Rengoku enfrentou o Akaza não usou todo o seu poder. Mas nesse caso aqui, o Akaza teria que sim usar todo o seu poder para conseguir enfrentar o Rengoku. E como eu acho que seria essa luta? Bom, eu acho que seria uma luta muito equilibrada. O Rengoku teria a vantagem, porque ele teria um mundo transparente e poderia ver as coisas mais devagar. Além de que ele teria também a lâmina carmesim, que anula a regeneração dos Onis. Em casos de Onis mais poderosos, a regeneração não é necessariamente anulada, mas fica muito mais lenta. Eu acredito que no caso do Akaza, essa regeneração dele seria anulada. Assim, existia duas coisas que poderiam acontecer aqui. A primeira é que o Rengoku mataria o Akaza. Na segunda é que assim que o Akaza percebesse que não consegue mais se regenerar, ele ia dar um jeito de atrapalhar a visão do Rengoku e fugiria dali. Qual eu acho que é mais provável de acontecer? Olha galera, analisando bem, eu acho que devido ao mundo transparente ficaria complicado para Akaza fugir. Então seria complicado essa luta. É bem possível que o Rengoku conseguisse sim segurar o Akaza até o amanhecer. Então analisando bem, como seria? Bom, eu acho que aconteceria o seguinte, galera. Os dois estão em um nível muito equiparado. O Rengoku teria vantagem por anular a regeneração do Akaza. E dessa forma, o Akaza ele lutaria contra o Rengoku até o sol nascer. E aí o Rengoku conseguiria segurar o Akaza até o sol nascer. E aí o sol iria desintegrar o Akaza, matando ele. Existe também a possibilidade de que nessa luta o Akaza fugisse. Que tipo, ele ia dar valor mais à própria vida e decidia fugir. Ainda mais depois de ter a sua regeneração anulada. Nesse caso, o Akaza ou ele morreria ou ele iria escapar. Eu vou partir aqui do pressuposto, galera, de que o Akaza iria escapar. Porque fica mais fácil de analisar algumas coisas aqui na história.
eu vou considerar no cenário em que o Akaza consegue fugir. Porque, bom, é porque se o Akaza morresse, mais pra frente ele teria que ser substituído. E não tem como saber como é que seria esse substituto, essas coisas, tipo, seria o Rantengo, como é que seria. E por isso, para ficar mais fácil de analisar, eu prefiro fazer com que o Akaza conseguisse sobreviver. Que quando o sol estivesse para nascer, o Rengoku já teria muito cansado e ferido, e aí o Akaza conseguiria fugir. Mas o Rengoku não morreria. Ele acabaria recebendo os devidos tratamentos e sobreviveria. Onde os Ashiras não ficariam muito tristes, nem o pai dele e essas coisas. É claro que, tipo, mesmo com o Rengoku vivo, o Tanjiro ainda ia pesquisar coisas sobre a respiração do sol para entender melhor e também ia treinar na moção da borboleta. Tudo bem que no anime foi dito lá que o Rengoku iria treinar o Tanjiro e o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu, mas eu acho que esse treinamento demoraria para acontecer. Por quê? Porque o Rengoku estaria ferido. Essa luta contra o Akaza teria sido uma luta muito intensa que deixaria o Rengoku muito ferido. E aí vamos lá. Partindo pra frente, algumas coisas que aconteceriam normalmente seriam tipo o Tanjiro enfrentar aquele mesmo Nin que ele enfrentou lá no primeiro episódio da segunda temporada e ele indo até a casa do Rengoku pra pesquisar sobre a respiração do sol. É claro que com o Rengoku vivo seria bem mais fácil conseguir as coisas sobre a respiração do sol e o Tanjiro provavelmente não teria tantos problemas assim com o pai lá do Rengoku, o Shinjuro, se eu não me engano é o nome do cara. Então, como eu acho que seria aqui mais pra frente, vamos lá. O que eu acho que aconteceria é o seguinte: tem o arco do distrito do entretenimento. E como eu acho que seria este arco? Bom, no caso eu acho que esse arco aconteceria da seguinte forma. Foi mal aí. O Inosuke, o Tanjiro e o Zenitsu ainda iriam para os bordéis lá para poder investigar sobre os Onis, enquanto o Rengoku, nessa história, ele iria junto com o Uzui pro distrito do entretenimento, iria com os dois. É claro que ele ficaria lá tendo que escutar o Uzui, teria que obedecer ele, porque tipo, ele não entende muito aquelas coisas. E aí ele ficaria junto do Uzui lá observando as coisas. E detalhe, galera, quando o Uzui fosse lá dar um jeito lá o Tanjiro, no Zenitsu e ir pros bordéis, o Rengoku não iria junto, ele ia ficar num quarto lá, basicamente ele ia ficar no mesmo lugar que o Uzui ficou na história original. E aí, dessa forma, os dois iriam ficar lá juntos, observando lá, procurando Onis, enquanto o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke ainda estariam lá. Lá, na mesma posição de antes. Só que aí as coisas começariam a mudar quando chegasse a luta contra os dois Lua Superiores, Daki e Gyutaro, que são Lua Superiores mais. São dois Onis, né? Aí essa história seria um rumo totalmente diferente. Por quê? Eu explico por que seria tão diferente. Galera, uma observação. Num databook oficial que fala sobre os níveis de Hashiras mais rápidos, o Uzui é o Hashira mais rápido e o Rengoku está em quinto lugar. Ou seja, tem essa questão aí. Ou seja, temos aqui as seguintes possibilidades. Porque aconteceria aqui? Assim que a luta já fosse começar, primeiro o Uzui iria salvar suas esposas. E quanto ao Rengoku, bom, no caso do Rengoku é mais complicado dizer o que poderia acontecer. O que ele faria? Se ele iria ajudar o Tanjiro ou se ele iria junto do Uzui? É bem provável que o Rengoku fosse achar que não seria necessário, ele ir junto do Uzui, que ele já sozinho, porque o Uzui sozinho já ia dar conta. E o que aconteceria? O Rengoku iria atrás do Tanjiro. Ele ia demorar um tempinho, mas ainda assim, o que eu acho que aconteceria? Eu acho que ele chegaria no exato momento em que a Nezuko estaria lutando contra a Daki, estaria dando uma surra nela. E aí o Rengoku ele começaria a agir logo após a Nezuko perder o controle. O que ele faria? Bom, nesse caso o Rengoku faria da seguinte forma: ele iria decapitar a Daki da mesma forma que o Uzui fez. Só que galera, eu não tenho como ter certeza se o Rengoku com a marca do caçador seria mais rápido que o Uzui. Mas acredito que com a marca do caçador seria mais rápido que a Shinobu e que o Sanemi. Agora mais rápido que o Gyomei e o Uzui já é um negócio mais complicado de dizer, apesar que a marca do caçador é algo muito forte. Se bem que vai lembrar que o Rengoku ainda não tinha um bom controle sobre a marca do caçador. Mas ainda assim seria muito rápido. E dessa forma, ele não usaria a marca do caçador logo de cara, mas ele facilmente decapitaria a Daki, só que ela não morreria. E ele ficaria lá de olho na Daki, enquanto o Tanjiro tentava lá com a Nezuko fazer ela recuperar o controle para não devorar nenhum humano. E aí ele conseguiu que nem na história original, porém
A Daki chamaria o Gyutaro. E agora, como seria essa luta? Bom, o Uzui não demoraria muito pra chegar, nem o Zenitsu e o Inosuke. E como seria essa luta? Bom, teríamos a seguinte luta, galera. Rengoku, podendo usar a marca do caçador, mas ainda não controlando, junto do Uzui, mais Tanjiro, Inosuke e Zenitsu. Tem a Nezuko também, só que ela não iria lutar. Temos aqui 2 Hashiras, sendo que um desses Hashiras tem a marca do caçador. E temos outros 3 caçadores extremamente poderosos. Galera, eu não preciso nem dizer, a Daki e o Gyutaro seriam facilmente derrotados. É claro que, por exemplo, pela lógica, galera, é possível que o Rengoku lutaria contra o Gyutaro, por o Rengoku ser mais forte. Só que aí, galera, o Rengoku teria um problema. Diferente do Uzui, o Rengoku não tem uma resistência boa a venenos. Então, é bem provável que nessa luta, assim que o Rengoku começa a sofrer pelos venenos, que ele sofria bem mais rápido que o Uzui deixaria a Daki lá lutando com o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu, enquanto ele ia ajudar lá o Rengoku. Ele provavelmente ia mandar o Rengoku descansar enquanto ele lutava contra o Gyutaro. Dessa forma, o que aconteceria? Bom, nesse caso os dois Onis não fossem derrotados muito rápidos, o Rengoku sofreria os efeitos do veneno do Gyutaro. E para resolver tudo isso, ele despertaria a marca do caçador para eliminar rápido o Gyutaro, ou o Uzui teria que ajudar ele. E por o Uzui, ele já saber as técnicas do Gyutaro, seria mais fácil lutar contra ele. Sem contar que existe também a possibilidade do Uzui acabar despertando a marca do caçador nessa luta. Por quê? Porque, galera, uma forma de despertar a marca do caçador é você ressoando com alguém que já tem a marca do caçador. E como o Rengoku teria a marca do caçador, poderia acabar ressoando no Uzui. Assim o Uzui também teria a marca do caçador. Então, com todo esse poder, o Uzui conseguiria derrotar o Gyutaro. Caso ele conseguiria derrotar o Gyutaro facilmente com a marca do caçador. Se a marca do caçador poderia ser mais complicada. Mas como ele já sabia do veneno e das técnicas do Uzui, das técnicas do Gyutaro, quis dizer, seria mais fácil de lidar com ele. E assim, dessa forma, tendo 2 Hashiras e 3 caçadores extremamente poderosos, os dois superiores 6 seriam facilmente derrotados. Ainda mais se o Uzui despertasse a marca do caçador e o Rengoku também chegasse a utilizar. Dessa forma, os dois Onis seriam derrotados, mas a espada do Tanjiro ainda ia quebrar e ele ficaria bem ferido. E ainda teria que se recuperar por um tempo. Eu vou colocar, galera, que o Tanjiro teria sofrido os mesmos efeitos da história original. Por quê? Bom, é porque pro arco das Velozes e Furiosos acontecer melhorzinho. Porque, tipo, se acontecesse mais cedo, é bem possível que a Mitsuri, o Genya e o Tokito fossem mortos pelos outros superiores 5 e 4. Por isso que eu vou deixar que o Tanjiro ia ficar dormindo e se recuperando pelo mesmo tempo da história original. E é claro que também com 2 pilares despertando a marca do caçador, mais sobre a marca do caçador acabaria sendo pesquisado, mas não coloco que demoraria um pouquinho para isso ser descoberto. E assim, dessa forma, o arco da Vila dos Ferreiros iria acontecer quase como na história original. Quais seriam as diferenças do arco da Vila dos Ferreiros dessa história? A diferença... Detalhe, galera, eu não acho que o Rengoku ou o Uzui iriam para o destino do entretenimento, não. Não, eu quis dizer pra Vila dos Ferreiros. Foi mal por errar algumas coisas aqui, galera, foi mal, mas... eu acho que eles não iriam para Vila dos Ferreiros porque não teriam motivos. Por exemplo, galera, a espada do Rengoku, caso ela quebrasse a luta contra a casa nessa história, ela seria refeita mais cedo. E as do Uzui também não teriam esse problema. Então nenhum desses 2 Hashiras iriam lá para a Vila dos Ferreiros. E o arco da Vila dos Ferreiros acontecia basicamente da mesma forma que na história original. Com a diferença que eu acho que nessa história o Tanjiro seria um pouco mais forte do que na história original. Por ter o Rengoku, e eu treinaria um pouco com o Rengoku. Não treinaria tanto assim, mas treinaria um pouco com ele. E tá, galera, o Uzui, por acaso não ter ficado claro, ele não iria se aposentar nessa história. Já que ele não teria perdido um braço nem um olho, por a presença do Rengoku. Dessa forma, como seria o destino do entretenimento, o arco da Vila dos Ferreiros seria basicamente da mesma forma, com o Tokito despertando a marca do caçador e matando o Gyoko, que é o Lua Superior 5. E depois a Nezuko, o Genya, a Mitsuri e o Tokito e o Tanjiro derrotando o Lua Superior 4, Rantengo, e a Nezuko acabando se tornando imune ao sol. Aqui, galera, aqui teria uma diferença grande, porque tipo, 2 Hashiras ainda seriam Hashiras.
o Uzui e o Rengoku ainda seriam Hashiras. Então, o treinamento pilar seria diferente, já que o Rengoku estaria nessa história e poderia chegar a treinar os Hashiras também, lá, os Hashiras, também, ele também treina com os Hashiras, já que, tipo, se o Salim lutou contra o Tomioka, como na história original, eles não lutaram, por que não poderia ter uma luta do Uzui contra o Rengoku, por exemplo? Seria interessante. Sem contar que os caçadores de Onins nessa história aqui seriam mais fortes pela presença do Uzui e do Rengoku, que treinariam eles de uma forma melhor do que na história original. Observação, galera, não mencionei, mas Mitsuru também despertaria a marca do caçador nessa história. E assim, galera, bem mais a marca do caçador seria mais precisada, porque, tipo, e desde cedo, as informações também seriam obtidas mais rápidas, porque, tipo, 4 Hashiras já teriam a marca do caçador: Mitsuru, Tokito, Uzui e Rengoku. Então, a marca do caçador seria ter as suas informações reveladas. E aí, como eu acho que seguiria daqui em diante? Bom, indo aqui pra frente, já pro arco do Castelo do Infinito. Bom, primeiro que vale lembrar que os caçadores seriam mais fortes nessa história pela presença do Rengoku e do Uzui treinando eles. E como eu acho que seguiria essa luta, bom, no Castelo do Infinito? Eu acho que a única luta que seria afetada seria a do Doma contra a Shinobu. Por quê? Galera, o Rengoku e o Uzui ainda estariam vivos. E ambos teriam a marca do caçador. E como eu acho que aconteceria nessa luta? Luta do Doma contra a Shinobu. Observação, galera, a presença do Uzui e do Rengoku não afetaria exatamente as outras lutas, tipo... Essa é a única luta que eu vejo sendo afetada. É legal, vocês podem me perguntar por que eu escolhi botar esses dois nessa luta da Shinobu contra o Doma. Por quê? Porque eu pensei o seguinte, que tipo, não teria diferença se eles interferissem nas outras lutas, já que, tipo, por exemplo, se o Rengoku fosse ajudar o Tomioka e o Tanjiro a lutar contra a Akaza, o Akaza seria derrotado mais rapidamente. E o Rengoku teria despertado o Tomioka teria despertado a marca do caçador mais rápido. Eu escolhi especificamente essa luta porque, galera, eu quero tentar imaginar que nessa teoria aqui seria bem possível que todos as estivessem vivos para lutar contra o Muzan. E aí, por quê? E aí os dois foram lutar contra o Doma para que a Shinobu pudesse sobreviver. E como seria essa luta? Bom, a esse ponto é bem possível que eu já conseguisse encontrar uma marca do caçador suficiente para despertá-la por livre e espontânea vontade. E as coisas seriam bem diferentes da história original, porque, tipo, o Doma teria que lutar bem mais cedo do que na história original, já que, tipo, ele tá enfrentando dois pilares com a marca do caçador, sendo eles o Rengoku e o Uzui, que também são muito rápidos. Observação, galera, a Shinobu, ela é mais rápida que o Rengoku, mas não seria mais rápida que o Rengoku com a marca do caçador e nem que o Uzui. Ou seja, o Doma estaria em apuro, já que, mesmo ele sendo Lua Superior 2, ele estaria lidando com gente muito poderosa. E observação, galera, a Shinobu nessa história despertaria a marca do caçador. Por quê? Pelo seguinte fato, galera, ela já estaria rodeada de muitos Hashiras que teriam a marca do caçador. 4, Tokito, Mitsui, Rengoku e Uzui. Além de que ela ia lutar junto deles. Então, ela facilmente despertaria a marca do caçador nessa luta. Sem contar que a Kanao e o Inosuke também chegariam pra lutar. Pra poder lutar com eles, junto deles. E assim, dessa forma, mesmo o Doma teria que lutar muito mais cedo que na história original, usando muito mais poder. E eu vejo nessa história, galera, a Shinobu não precisando se sacrificar para matar o Doma. Por quê? Pelo fato de ter tantos caçadores ajudando ela, o que eu acho que aconteceria? Bom, ela usaria os seus inimigos mais poderosos contra o Doma, e por ter a marca do caçador, poderia usar ataques muito mais fortes, até poderia decapitar um Oni nessa história. A inspiração da força seria bem mais poderosa. E aí, o que ela poderia fazer? Bom, nós sabemos que o veneno da Shinobu não afeta o Doma. Só afeta ele um tempinho, mas ele resiste isso. Mas ele é afetado por um tempinho. E com o Rengoku e o Uzui estando ali, esse tempinho poderia ser o suficiente para decapitar eles. Ainda mais com a Kanao podendo usar a sétima forma da respiração da flor contra o Doma, que na história original. E detalhe, galera, a Shinobu também poderia acabar usando a sétima forma da respiração da flor, ainda mais quando tem uma marca do caçador. E assim, dessa forma, o Doma não daria conta de enfrentar 3 Hashiras com a marca do caçador e 2 caçadores possivelmente de nível Hashira. A Kanao é de nível Hashira e o Inosuke possivelmente é de nível Hashira. Assim, lidando com 2 caçadores de nível Hashira e 3 Hashiras com a marca do caçador, o Doma, mesmo sendo Lua Superior 2, não conseguiria derrotá-los. Vale lembrar, galera, que
que o Kokushibo também foi derrotado por 3 Hashiras com a marca do caçador e por um caçador de nível Ashira. Agora imagina o Doma enfrentando também 3 caçadores com a marca do caçador, mas o Inosuke e a Kanao que são de nível Hashira. Então, ele seria derrotado. Observação, galera, a Shinobu ela daria o plano de tentar matar o Doma se sacrificando, mas ela provavelmente desistia desse plano ao ver que o Doma não conseguiria lidar com ela, com a marca do caçador, e com o Uzui e o Rengoku. Dessa forma, o Doma, mesmo lutando mais cedo que na história original, ele não teria a menor chance contra 3 Hashiras com a marca do caçador e os caçadores de nível Hashira. Dessa forma, o Doma, o Lua Superior 2, seria derrotado. E depois disso, como seria a batalha final contra o Muzan, tendo nessa história todos os Hashiras, todos eles com a marca do caçador, lutando contra ele. Observação, galera, eu falei todos, mas o Banai ainda ia despertar mais pra frente, onde o Muzan ia sofrer muito, galera, porque estaria desculpa por estar com dificuldade pra falar, às vezes falar meio rápido, acaba confundindo as palavras, mas na história original, galera, o Muzan ele enfrentou de caçadores Gyomei, Sanemi, Obanai, Mitsuri e eu tô confundindo aqui, vamos lá. Tomioka, Mitsuri, Obanai, Gyomei e Sanemi. Os 3 enfrentaram na história original e 3 morreram. Detalhe, galera, eu falei que todos os Hashiras iam sobreviver, mas na verdade não, Tokito ainda iria morrer contra o Kokushibo. Infelizmente. Ele ainda morreu contra o Kokushibo. Mesmo que nessa história Tokito, por ter o treinamento pilar, ia treinar com alguns Hashiras lá, e por ter mais, ia treinar mais, eu acho que essa diferença de poder não ia ser tão grande assim. E aí dessa forma ele ainda morreria contra o Kokushibo. Mas ainda não tirar o fato de que o Muzan ainda teria que enfrentar 8 Hashiras, sendo todos eles possuindo a marca do caçador. Isso complicaria ainda mais, galera, porque os Hashiras ainda iam acabar despertando, além da marca do caçador que já teriam, iam despertar um mundo transparente e a lâmina carmesim, onde o Muzan ia sofrer muito, galera. Muito. Além do Tanjiro que ia chegar lá usando o Kamikago, Agora também lá usando a respiração do sol e todas as sombras para matar o Muzan. E dessa forma, o Muzan seria derrotado com mais facilidade do que foi na história original. Ele provavelmente não conseguiria fugir tão facilmente. É possível que até nessa história o Tanjiro nem perdesse um braço, ao se ficar cego de um olho. Cego de um olho ainda ia ficar, mas ele não perderia um braço nessa história. E quando o Tanjiro virasse um Oni? Bom, quando o Tanjiro virasse um Oni, galera, é bem provável que tenham mais Hashiras para lidar com ele. Mas agora temos que ver aqui, galera. Quais Hashiras morreriam para o Muzan? Bom, na história original, 3 Hashiras morreram para o Muzan, que foi o Gyomei, a Mitsuri e o Obanai. Como eu acho que seria nessa história, bom? Eu vou colocar aqui os Hashiras mais só sobreviveriam, mas alguns teriam que morrer. Quem morreria? Nessa história quem iria morrer seria a Shinobu, que também iria morrer, e o Obanai, que acabaria se sacrificando também para o Tanjiro e para a Mitsuri. Ele também iria morrer. Mas todos os outros 7 Hashiras, 7 não, 6, que o Toki já estaria morto, é difícil dizer se eles morreriam ou não, porque, vamos lá, galera, o Uzui e o Rengoku, pelo fato de eles serem muito resistentes e velozes, eles seriam difíceis de morrer. Uma observação, galera, a Mitsuri, ela canonicamente é mais forte que o Rengoku por ter a marca do caçador. Mas se o Rengoku também tivesse a marca do caçador, ele seria mais forte que a Mitsuri. Então, essa luta seria basicamente da seguinte forma: 2 Hashiras morreriam, que seriam a Mitsuri e o Obanai. E a Shinobu também morreria. Assim, teriam 5 Hashiras vivos, porque também o Toki já teria morrido antes pro Kokushibo. E agora, analisando bem aqui, galera, você teria a possibilidade de mais algum outro Hashira morrer, além desses 4? Olha, eu acho difícil, galera. Tipo, é bem complicado, porque também, galera, o Rengoku teria aprimorado todas as suas técnicas de respiração, que ele não dominava completamente. E aí, é bem possível também que, se eu tivesse que escolher um Hashira pra morrer, eu escolheria, entre eles, eu escolheria, possivelmente, seria o Rengoku. Por quê? Eu acho que o Rengoku morreria contra o Muzan, por quê? Bom, um fato interessante que faria ele ter problemas seria velocidade. Como eu já falei, galera, vocês podem até pesquisar, mas no databook é dito que o Rengoku é mais lento que o Uzui. E mesmo o Uzui sendo um caçador, o Uzui ainda seria mais rápido. Só que, pelo fato do Uzui ser mais rápido, ele possivelmente sobreviveria essa luta, mesmo sendo mais fraco que o Rengoku.
Então, o Rengoku não morreria contra a casa, mas possivelmente morreria contra o Muzan. A menos, é claro, que algum outro Hashira se sacrificasse por ele. Existiria alguma possibilidade dos outros Hashiras que morreram sobreviver, tirando o Tokito? Bom, talvez, por serem muita gente lutando contra o Muzan, é bem possível que esses 8 Hashiras conseguissem lutando todos juntos, ainda com a ajuda da Kanao, do Tanjiro, do Inosuke, do Zenitsu, todos eles lutando juntos. É possível que desse pra derrotar o Muzan com poucas mortes. Tipo, a Mitsuri e o Obanai, é certeza que eles iriam morrer. Já que, não tem jeito, galera, porque tipo, a Mitsuri ela não é tão rápida e o Obanai ainda é sacrificado pelo Tanjiro e por ela. Então, esses dois aí não teriam como salvar, infelizmente. Apesar de eu gostaria muito que eles ficassem juntos. Ou que pelo menos a Mitsuri sobrevivesse, que é a minha personagem favorita de Demon Slayer. Mas, infelizmente, teria como. Infelizmente, os dois iriam morrer. Quanto a Shinobu, ela, olha, o fato, galera, é que a Shinobu seria mais rápida que a Mitsuri. E possivelmente mais rápida que o Obanai. Então, seria complicado também pra ela. Seria complicado também pra ela morrer, pela velocidade. Mas como ela não tem uma força assim tão grande, sem contar que ela possivelmente ia querer ficar ajudando os feridos, já que ela entende muito assim de medicamentos, essas coisas, eu acho que a Shinobu teria grande chance de morrer. Porém, eu não duvido que ela poderia sobreviver. Se ela sobrevivesse, ela acabaria se casando com o Tomioka mais pra frente. O problema é que, caso a Shinobu sobrevivesse, ainda teria o problema que ela teria 37 quilos de veneno no próprio corpo, que com certeza ela teria um jeito de resolver. Caso contrário, não viver tanto tempo, seria complicado se ela tivesse um filho com Tomioka, né? Então, vamos pro seguinte cenário. O que aconteceria? Vamos fazer um resumo do vídeo. O que aconteceria se o Rengoku sobrevivesse? Bom, o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke seriam mais fortes que na história original. O Uzui sobreviveria, obviamente, e não se aposentaria. E ainda teria a marca do caçador, que acabaria despertando uma hora ou outra. A Shinobu também sobreviveria contra o Doma e também despertaria a marca do caçador. As informações sobre a marca do caçador seriam adquiridas mais cedo. E mais pra frente, muitos Hashiras ainda estariam vivos. Galera, dos 8 Hashiras que lutariam contra o Muzan, os mais prováveis de morrer são Rengoku, Mitsuri, Obanai e Shinobu. Infelizmente, Obanai e Mitsuri não tem como não, eles realmente iriam morrer. Mas quanto ao Rengoku e a Shinobu, eles teriam grande chance de sobreviver pelo fator velocidade. Sem contar que a Shinobu poderia não ficar tanto assim no campo de batalha, o que facilitaria para ela sobreviver. Então, em resumo, o Rengoku é bem provável que ele acabaria morrendo, a menos que o Tanjiro se sacrificasse para ele. Mas a Shinobu provavelmente poderia sobreviver, essa outra pelo quesito velocidade. A gente que detalhe, ela teria, como ela despertaria a lâmina carmesim, ela poderia aplicar seu veneno no Muzan. Se bobear, até poderia dar um jeito de pegar o veneno que ela tem no corpo e botar na espada. Seria meio complicado, mas não é impossível. Então, meu veredito é, na batalha final contra o Muzan, 8 Hashiras lutariam contra o Muzan. Dois não teria chance não, a Mitsuri e o Obanai infelizmente ainda morreriam nessa história. Mas a Shinobu e o Rengoku teriam uma chance de acabar morrendo nessa luta. Infelizmente não teriam chance. Então esse é o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo diferente. Eu tô pensando em fazer mais vídeos desse tipo, quando não tiver react interessante pra fazer. Então esse é o vídeo, galera. Valeu, falou e fui!